Agora, caminhando um pouco mais na história, Excelência, então vemos a segunda revolução, que é a Revolução Francesa, e ela é uma revolução que os sinais aí são mais evidentes hoje tanto no mundo, né, com os problemas que há no mundo, quanto também na igreja. Então, a revolução que começa ali em 1789 e que tem até hoje os reflexos disso, né? Então, o que Vossa Excelência poderia comentar sobre a Revolução Francesa e as consequências que a gente percebe hoje, até hoje na igreja? A Revolução Francesa foi a obra da maçonaria, claro, e eles mesmo, no parlamento francês, com datas, tudo se pode verificar, eles se gloriaram até, disseram, os maçons, esta é nossa glória que nós, maçons, fizemos a Revolução Francesa. E claro, estes eram os princípios deles de estabelecer. Primeiro, a revolução de Martinho Lutero era, digamos, Cristo sim, mas a igreja não. A igreja, cada um é a igreja, no certo sentido, e depois Cristo, mas qual Cristo? Também não aquele Cristo que a igreja, os apóstolos sempre pregaram, mas aquilo que na mente dele era. Bem, mas ao menos aceitavam publicamente Cristo, claro. E depois a Revolução Francesa, não somente rejeitaram a igreja, rejeitaram Cristo, isto era perigoso, e disseram Deus sim, em qualquer modo, mas quem é Deus? E então estabeleceram uma sociedade completamente sem Deus. No primeiro história da humanidade foi a Revolução Francesa estabeleceu uma vida pública completamente sem Deus, e era uma invenção pagã, mesmo os nomes dos meses, dos dias, etc., completamente nomes pagãs, e manifestavam-se com ódio direto contra Cristo, contra a Igreja. E nós podemos observar isso com o terror e a guilhotina, etc., e esta tolerância. Então, estabelecer o reino completamente do homem é uma revolução de um extremo antropocentrismo ateu, sem Deus. O Deus que eles, cada um, podia imaginar-se quem é Deus, da deles. Sim. Ou qualquer vago arquiteto do mundo, ou isto podia ser um espírito maligno, isso podia ser um Deus que cada um pode imaginar, ou ele mesmo. Então, isto era a essência da Revolução Francesa, de completamente destruir o reinado de Cristo na sociedade. E também de eliminar qualquer influência da igreja, do evangelho, na vida pública. Por isso, eles introduziram depois, aos poucos, o princípio da escola pública obrigatória para educar a sociedade nos princípios sem Deus, simplesmente naturalistas. E não houve na humanidade uma obrigação escolar. Isto era a completa liberdade dos pais sobre os seus filhos. E o Estado começou a apropriar-se dos filhos para fazer uma lavagem do cérebro e educar uma nova geração sem a influência de Cristo, do Evangelho. E isto era desde o século XIX, e depois, isto podemos dizer, estes eram os elementos essenciais da Revolução Francesa. Perfeito, perfeito. E a gente vê não só esse problema que houve na Revolução Francesa, de guilhotinar as freiras, com aquele episódio famoso das freiras de Compiègne, e hoje também a gente tem tantas semelhanças, né? Você tem a perseguição do bom clero de uma outra forma hoje, você tem os padres refratários hoje, então você tem tanto em termos de reação católica, semelhanças com a Revolução Francesa,
seja, os padres que não podem rezar a cartilha da Constituição Civil do Clero, e você tem hoje também a manifestação desses ideais de um Deus qualquer, de uma religião sem Deus, ou de qualquer Deus serve. Então, o que nós poderíamos comentar a respeito dos efeitos da Revolução Francesa dentro da igreja, na questão do ecumenismo, do indiferentismo religioso e etc. O que Vossa Excelência poderia fazer de comparação desta revolução com o que a gente percebe hoje, que infelizmente é defendido por alguns membros do clero, né? Sim, nós conhecemos estes famosos slogans ou axiomas da Revolução Francesa, estas 3 palavras: fraternidade, igualdade, liberdade. E estes princípios, mas qual liberdade, qual igualdade, qual fraternidade? Isto é a questão. Para a Revolução Francesa, os maçons têm um completo sentido diverso como para nós. Sim. É uma liberdade de quê? Para eles. Liberdade de Cristo. Liberar-se de Cristo, liberar-se dos mandamentos de Deus. Isto é para eles a liberdade completa. Isto é satânico. No fundo, vai conduzir isto. Uma sociedade humana sem Deus, sem dar responsabilidade diante de Deus. Depois, igualdade. Mas isto é contrário à ordem criada por Deus, porque Deus criou tudo em hierarquia e subordinação. E isto é também beleza, porque Deus criou tudo nesta ordem. E por isso eles rejeitam assim chamados subordinações na sociedade, esta revolução. Por isso aboliram os reis, a aristocracia, etc. Perfeito. Mas estabeleceram uma nova aristocracia mais cruel. É uma ditadura cruel, implacável, estabeleceram, onde reinam um pequeno grupo hierárquico, assim, elite, e domina e subjuga o resto. Por isto é contradição da igualdade. Depois, a fraternidade, qual? Ele somente a fraternidade do sangue, da natureza, e não mais. Ou máximo, eles têm também uma fraternidade somente para os membros da loja maçônica, que se chamam um ou outro irmão. Eles se chamam irmãos. Então, fraternidade deste tipo, ou ao máximo naturalista, isto não é suficiente. Isto não traz nenhuma salvação, nenhuma elevação. A nossa fraternidade é em Cristo somente a verdadeira, onde somos filhos de Deus, onde temos a vida sobrenatural, onde temos fomos de novo renascidos como irmãos em Cristo. Esta é a fraternidade verdadeira. Igualdade, que nós temos todos igual dignidade de filhos de Deus. Também, isto é maior do que somente a dignidade puramente humana, que também já é uma dignidade, claro, que Sim, devemos claro. a dignidade natural, mas isto somente um nível natural. Nós temos uma dignidade maior ainda, de ser filhos de Deus. Depois, a liberdade, a liberdade, a mais alta é a liberdade dos filhos de Deus. Quanto mais nós somos com Deus próximos, somos mais livres. Quanto mais vivemos na graça, somos mais livres. Quanto mais aceitamos a liberdade, somos mais livres. Como Jesus disse, a verdade vos libertará. Então, vejamos que contraste tem estes princípios do nosso mundo, que vivemos nas consequências da Revolução Francesa até hoje, e depois da Revolução Comunista, que era
uma continuação da Revolução Francesa num aspecto, mas os princípios essenciais são iguais, seja da Revolução Francesa e comunista são iguais, de estabelecer uma sociedade completamente naturalista, sem influência de Cristo, sem influência da Igreja, e de ter que o governo, o Estado tem um monopólio sobre as crianças, sobre a juventude, e o monopólio nos meios de comunicação, quer dizer, isto é um totalitarismo. E nós vivemos hoje, de facto, num mundo totalitarista, mesmo no assim chamado mundo ocidental, que é totalitarista, nas leis, nos meios de comunicação, na opinião pública, e nós somos uma pequena, agora, comunidade aos cristãos, como, de qualquer modo, comparáveis aos cristãos primeiros que viveram no meio do mundo pagão.